nessa. Boa tarde a todos. O Moreno Dengoso já foi, ou não achou vaga no carro hoje? Na rua. Normalmente tá ali o carro dele naquela esquina, né? Deixa na frente do bar. Hoje eu vou tentar ir por dentro da USP, vamos ver se dá. Só pra pegar esse caminho, eu gosto de passar por lá quando o tempo tá bonito assim. Vamos nessa. E amanhã possivelmente passar do posto de combustível, né? Vamos lá, quinta-feira, final de expediente profissional. Daqui a pouquinho, recomeço do expediente de pai, marido, enfim. Ontem tava menos frio que hoje. Hoje tá geladinho. Tô achando geladinho. Mas daqui a pouco eu acostumo. Tamo aí. Algumas poucas correrias, esse pós-cálculo de folha, dá uma diminuição do ritmo aí das coisas, né? Então a gente fica um pouco mais sossegado. Ainda para os meninos fica mais 1 ou 2 dias de um trampo mais pontual, assim, né? Mas do todo, a média do nosso trabalho é muito tranquila. A gente tem trabalho sempre, mas nunca é uma super trabalheira, porque há uma boa harmonia até no fato pessoal, no conceito pessoal aí das nossas coisas, né? Olha o artista aí, ó. Bom, falando de ontem eu terminei o vídeo falando sobre artistas, né? Sobre o Jerry Lewis, né? E abre um leque aí pra falar de mim, de algumas coisas que eu gosto, que eu aprendi a gostar. E até de algumas coisas que eu não gosto. E aí, se a gente for falar de artista, eu posso dizer que da minha geração, um pouquinho antes da minha geração, ele tinha menos de 10 anos a mais que eu posso dizer que eu fui contemporâneo. Quando o Cauê perguntar quem foi Michael Jackson, talvez as pessoas que forem explicar para ele não saibam representar o patamar que ele ocupou. Michael Jackson, com base em alguns documentários que ele permitiu que fossem feitos, algumas maluquices a mais na vida dele, foi, antes de qualquer coisa, na minha humilde opinião, e na opinião de muita gente também, o maior artista, o mais completo artista de todos os tempos. Você pode colocar que o dom de cantar, sim, afinação, preparo, postura, impostação de voz e tudo. Um cara que dominava o vocal de músicas de média a alta complexidade, não altíssima, não nada disso. Ele não era um tenor, nem um cantor lírico. Ele era um cantor pop. Ele cantava e
compunha músicas relativamente fáceis nessa comparação que eu estou fazendo. Agora, tecnicamente um cara que foi muito rapidamente se aperfeiçoando. A minha relação com Michael Jackson, eu tentando lembrar das primeiras vezes em que o vi, era alguma coisa de um irmão mais velho. Ele faleceu com 47 anos e acho que eu tinha 38, 39 ou 40. Então ele tinha 7, 8 anos a mais do que eu. Então já se explica isso. Agora, as fases dele foram as seguintes. Ele, artisticamente falando só, na vida pública, né? O cara que começou cantando com os irmãos, os 5 irmãos, os Jackson 5. É um conjunto que fez um imenso sucesso para a época. E fez tanto sucesso que virou desenho animado, virou marca, né? Virou royalty puro, né? E ele era o irmão mais novo, né? Do conjunto. E músicas simples, romantiquinhas, ou breguinhas, ou sentimentais. Tá certo, né? Pela direita entrando pra esquerda. Eu devo estar errado, você certa. Coceira no nariz. Coceira no nariz. E durante muitos anos foi grande sucesso. Isso rolou pelo menos aí uns 10 anos. Até ele adolescente. Seus 16, 17 anos. Ele com 6, 7 anos já fazia grande sucesso. Uma criancinha. Um absurdo nos padrões de hoje a gente olhar esse tipo de coisa, mas há pouco tempo. Quer dizer, há ainda uma tendência conservadora desse gosto musical, né? De gostar de criança se apresentando. Eu particularmente não gosto. Não gosto mesmo. Nunca gostei. Hoje eu gosto da Maísa, pelas posturas do que ultimamente ela tem falado e feito aí. Mas ela, artista criança, nunca gostei, balão mágico, essas coisas. Já não era mais minha idade, mas o meu conceito de gostar e de aceitar uma criança trabalhando e ganhando, uma criança profissional, é um pouco difícil, sempre foi um pouco difícil de entender. E eu sempre tive à minha volta pessoas que pensavam dessa forma. Talvez isso tenha me influenciado, eu tenho ouvido esse tipo de comentário, né? É só entrar, né, cara? Sem problemas. Aí ele deu uma sumida, pelo que eu me lembro, tá? Eu não preparei nada não, mas eu quis falar do Michael Jackson hoje. E aí começa o grupo, não sei se desfez ou não sei se houve uma ruptura oficial, mas quando ele voltou, alguns anos depois, ele já voltou, dono da própria carreira, já era Michael Jackson. Mesmo já tendo muito sucesso, já era um cara de fama bem grande, o que ele só fez crescer nos próximos trabalhos dele. Artisticamente, tecnicamente falando, sempre houve uma ascensão. Eu acho que eu particularmente, tendo ouvido um pouco do disco Bad, né, do trabalho Bad, desse disco eu não gostei. Mas sempre tem uma coisa ou outra muito boa.
muito boa. É Globo, filho. É Globo. Mas eu sempre acompanhei, sempre achei uma coisa ou outra. Não era os tempos de hoje, então não era internet, não era novo trabalho, você já vai lá, baixa, puxa, já tem no YouTube, você já baixa no YouTube e assim por diante, tá? Ainda era uma coisa que você tinha que comprar ou conhecer quem tinha. Agora, o trabalho onde ele se transformou aí sim num batedor de recordes quase intransponíveis, que foi o trabalho do Thriller, né? Isso em 80 e pouquinhos, 82, 83, se eu não me engano. E esse sim, um alcance mundial. Eita, corzinha bonita, carrinho bonito. Carrinho bonito. Esse carro já tá fora de linha faz tempo, mas esse aí tá bem cuidadinho. Mas eram fases diferentes. Olha só, o negócio tá caindo aqui, ó. Vocês estão vendo isso? Sei lá, é um pipa. É um pipa de saco. Tá lá o tiozão, ó, empinando o pipa. E Thriller sim, arrebentou. Todas as músicas foram bem tocadas, foram divulgadas e aceitas, e bem aceitas, bem absorvidas pela cultura pop daquela época, né? E isso levou o cara a um nível... Ele já era um cara muito rico, já tinha muitos trabalhos. Ainda no início da década de 80, ele idealizou o projeto USA for Africa. Ele é o autor, não sei se da letra ou da música, da famosa We Are The World. Uma música que simplesmente angariou os melhores artistas da música pop estadunidense daquele período, daquele momento. E foi um projeto muito bacana, enfim. A música eu não aguento mais ouvir há muito tempo. Nossa, que susto que eu tomei. Há muito tempo. Mas foi um trabalho de grande relevância também. Parece que a música é dele e do Lionel Richie, né? Lionel Richie, ex-vocalista do grupo Commodores, grupo Motown da década de 70 e 80 também. E... Nossa, tá certinho, hein? Perfeito. Se eu pudesse, eu voltava aí pra apertar tua mão, cara. Parabéns, parabéns. Você é um bom sujeito. O mundo precisa de pessoas como você. Bom, vamos lá. Vamos lá. E aí começaram a haver momentos, deixa eu passar logo, em que a vida pessoal, os problemas graves pessoais dele interferiram e deixaram ele muito tempo encostado, cuidando dessas partes legais aí, que eu já vou falar sobre isso em outro pedaço. E isso realmente causou muito mal para ele, financeiramente, talvez até de saúde também. Mas claro, quando o disco, aquele Black or White, lendário, excelente trabalho, Black or White, saiu, a divulgação do cara foi simplesmente uma coisa que nunca tinha sido vista no planeta. Foi uma divulgação simultânea mundial. Os maiores programas, os programas mais famosos de todos os países do mundo tiveram o direito de mostrar o clipe da música Black or White, com direito à introdução de Macaulay Culkin. Você não me viu, né?
Eu acho que deve ser minha obrigação saber que você vai entrar e pronto, né? Mas vai lá. Que era um astro. Teoricamente parece amigo pessoal dele, né? E realmente, assim, independente do trabalho artístico ter sido muito bom, o choque no planeta inteiro. Ele aparecia branco, irreconhecível, assim, um outro cara. Ele mudou o rosto, ele mudou a cor dele, ele mudou. Isso era muito polêmico. Isso era muito polêmico. E oportunamente ele lança, talvez dando uma explicação ao mundo, ele lança a música Black or White. Uau! Coisa bonita, hein? Desculpa. E isso foi lendário, gerou muita controvérsia, gerou muito problema, muita tensão e claro, muita visibilidade, né? Ele tava com cabelo comprido, ele tava com a pele branca mesmo, ele era um homem branco ali, cabelo liso, comprido, e enfim. E a música dizia que não importa a sua cor, não tem importância se você é preto ou branco, alguma coisa nesse sentido. Bem oportuno para o que ele estava fazendo, né? E a assessoria, as coisas dele lá sempre trataram isso como não, isso é a evolução do problema de vitiligo dele, que ele trata, ele supostamente teve vitiligo, que é aquela perda da cor mesmo, né? Que acontece mais com negros, né? Pessoas morenas, mais morenas, né? Não só, mas com mais frequência, né? Enfim. E foi uma explosão, assim, realmente deu todo o sucesso que ele queria, que ele precisava. A partir daí, só se ouviu muito falar dele, isso já anos 2000, né? Com as questões legais da vida pessoal dele, e depois disso ele reapareceu em Londres para fazer um show que seria o show da vida dele, seria, enfim, era uma oculta, né? Despedida. Não duvido muito, mas enfim, da coisa dos shows, dos mega shows, né? E enfim, ele estava atolado em dívidas, mas isso a gente entra depois. E a todo vapor, todos os preparativos, bastante tempo, o negócio rolando lá. E o show não aconteceu. E eu tenho até o DVD dos preparativos do show, que é muito legal, que pode se pegar de uma forma muito mais próxima. Como ele era bom. Ele aparecia no meio dos ensaios de pijama, de pantufa. Dava um toque pro cara do saxofone, dava um toque pro cara da guitarra, cara da bateria. Pegava 3 dançarinos e falava, faz esse passo assim, ó. E tudo que ele dava um toque ficava melhor. E tudo com uma postura, parecia um lorde. Ele, um norte-americano, né? Um estadunidense, agindo como um lorde, né? Por favor, com licença, se não for incomodar, tal. E ele era extremamente respeitado por todos os músicos, porque todos os músicos sabiam o quanto ele manjava, o quanto ele entendia do que ele estava propondo, falando, sugerindo, né?
E o show não aconteceu porque ele teve uma overdose de medicamentos que em certa ocasião, por algum problema, não foi possível ser revertida e ele faleceu. Criem-se aí todas as lendas parecidas com a de Elvis. Aliás, são dois valores muito grandes, né? De Elvis eu não falaria, quem saberia me explicar melhor seria minha mãe, mas também não havia o privilégio da informação como hoje e já há um bom tempo há, né? Então aqui é ir direto, tá? Eu vou tentar ir por dentro da USP. Se lá na frente não der para ir por dentro da USP, eu saio lá na última rua que termina na Raposo ali. Então não estou perdendo tempo, talvez um pouquinho de tempo só, mas não estou comprometendo o trajeto. É que tem um caminho que ainda não foi filmado, que sai pertinho, bem pertinho da minha casa, que eu acho que ainda não filmei. Então, todos os imbróglios legais e todas as lendas criadas em relação a esse episódio da morte do Michael Jackson, a Glaucia ficou bem sentida, foi bem pesado para ela. E ela tanto que comprou algumas coisas, assistiu algumas coisas e tudo. Aí foi uma revoada, passou a televisão aberta, passou um ano repassando documentários e coisas da vida dele, né? Eu sou suspeito, a música Smooth Criminal é simplesmente uma obra de arte no conceito da coreografia que ele fez, das tecnologias, do que ele colocou nesse clipe, na dança e tudo mais. Então era música, era um compositor de muito boa qualidade, era um cantor de ótima qualidade, era um dançarino excepcional, era talvez o maior de todos. Um bom compositor, não sei se eu já falei. E um cara que tinha uma postura musical, um conhecimento musical muito grande, de todo o conceito do espetáculo. Todo o conceito do espetáculo. E aí voltamos e colocamos parte pessoal nessas questões. Conseguiu, não tá travado não tá barrado não. Então é isso, aqui ó, agora vamos que vamos. Aqui ao nosso lado está a Marginal Pinheiros e a gente vai até a Politécnica. O caminho aqui vai ser parecido agora com aquele de quando eu ia para fisioterapia. Só que eu vou pegar lá na frente um outro pedacinho, vai modificar ali na frente, que eu não entro na Kenkit, eu vou direto e saio do ladinho de casa. Vamos lá. No conceito de grana, conceito de talento, no conceito de sucesso, conceito de fama, de admiração, Michael Jackson era inegavelmente uma celebridade mundial de raros pares, muito raros pares. Michael Jackson, onde chegava, onde falava, onde se apresentava, onde andava, era um frenesi no lugar. E através de alguns documentários, algumas entrevistas dele, ele começou-se a entender o tamanho do problema, dos problemas que ele passou, que ele enfrentou, que ele sentiu na vida dele. E há que se começar pelo pai. Nunca nenhum irmão desmentiu o que ele deixou muito claro algumas vezes. Ele teve uma entrevista grande, importante, para a Oprah, que é uma celebridade lá nos Estados Unidos. Ele teve um documentário para um jornalista
de porte lá nos Estados Unidos, um documentário grande, por dentro da vida dele, alguma coisa assim. Ele já tinha os filhos, inclusive. E, 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 algum, e alguns outros poucos momentos em que ele abriu alguma coisa da vida dele. Então ele falou dessa coisa do pai ter sido cruel, ter sido violento, ter sido super hiper exigente com ele, com os irmãos, mais com ele, porque ele tinha mais talento. Hoje esse cara anda por aí, ele é uma celebridade, o pai dele tá bem de saúde e tudo. A família é toda estranha, tá? A família é toda um pouco estranha. Nossa, o terreno das capivaras, deixa eu ver se eu as vejo novamente. Não, hoje não. Hoje elas não estão por aqui. Guardaram as bichas, porque eu quero um dia vir aqui com o Cauê, pra ele ver. Enfim, e ele relata os tratamentos cruéis do pai, toda a enorme exigência, a forma como ele não teve uma infância nem perto dos amigos, das pessoas de perto dele, né? Depois no documentário, esse documentário desse jornalista que me escapa o nome hoje, ele simplesmente abriu a casa dele para o cara e a equipe dele. Então eles passaram alguns dias com ele, tanto sentando para conversar quanto acompanhando a rotina dele. E era bem aquela coisa de um Peter Pan mesmo. Aí mostra tudo, né? Mostra desde que ele acordava até como ele agia com as pessoas em volta dele, sempre cercado, 5 ou 6 assessores, mais 5 ou 6 seguranças, sempre, em todos os momentos. Algumas coisas que eu me lembro, que me chamaram um pouco a atenção, que foi a coisa do... Como é que fala? Ele acordou de manhã com um roupão, né, um hobby em cima do pijama, pantufa, e vem ao encontro da equipe lá do documentário com um patinete dentro da casa dele. Olha que demorou bons segundos para chegar, tão grande que era a casa. A casa dele, mesmo não tendo crianças ali onde eles estavam, era uma casa cheia de brinquedos. Ele falava que era dos filhos, mas não era, eram dele. Os brinquedos eram dele. E aí ele conta mais coisas, conta sobre a adolescência. Ele já estava branco, né? E já tinha os filhos. Então ele já conta algumas coisas disso. E algumas coisas você já percebe que ele está mentindo. Era como se você estivesse falando com uma criança de 11, 12 anos de idade, que para assuntos sérios, assuntos adultos, não leva jeito para conversar. Não sabe conversar sobre isso. Ou ele era, o que o jornalista colocava, ou ele era muito esperto para dissimular aquilo, ou ele era realmente uma pessoa com mentalidade mais infantil mesmo. Então, quando ele era perguntado sobre questões de violência no lar, ou ele meio que ameaçava chorar, assim, não é que ameaçava, né? Ou ele fazia uma feição de muita tristeza, ou ele simplesmente brincava com aquilo. Não, isso já passou. Ele era uma criança, o pai dele, né? Então, assim, não era normal a forma de abordar aquilo. Quando perguntou sobre os filhos, ele conta que teve um relacionamento breve com uma enfermeira e ela abriu mão dos filhos e tal. Depois ele falou que ele nunca teve relações sexuais.
que foi inseminação artificial, mas ele garantia que os filhos eram dele, eram geneticamente dele. E aí o repórter pergunta simples assim, mas como, o Michael, eles são loiros? E aí ele dá explicações do tipo, a coisa mais... Se não fosse alguém falando um pai de 3 crianças, falando alguma coisa séria, você pensaria, não, é um programa humorístico, né? Mas ele fala sério, de que todas as pessoas, os negros têm todas as cores. E que por isso filho de negro pode ser branco, amarelo, azul. Ele fala mesmo isso. Mas ele jura, ele deixa isso muito claro. Há boatos, e aí a gente tem que deixar claro que são boatos. Essa parte aqui já agora é uma parte em que eu não filmei, que é a continuação da Politécnica aqui para minha casa. Eu acredito que eu não tenha filmado voltar por esse caminho alguma vez. Foi o Waze que me ensinou. E enfim, era isso. A famosa cena dele brincando com o menorzinho, os fãs, ele na Alemanha, se eu não me engano, para fazer show, e os fãs gritando o nome dele lá embaixo e tal, e ele finge que vai jogar o menino. O menino é um bebezinho de alguns meses, de 6 meses de idade, sei lá. E aquela coisa estranha, foi uma cena grotesca. Ele realmente ameaçou de jogar e assim, brincou de jogar a criança. E a câmera do jornalista nesse momento tá lá dentro, do documentário, tá lá dentro. Então assim, é muito louco, que você vê que é verdade, ele tá fazendo aqui, ele tá falando pra eles assim, vocês querem um pedaço de mim? Vocês querem? Olha que eu vou jogar, hein? E ele finge que joga mesmo, é assustador. O jornalista fala pra ele, no dia seguinte, numa continuação de entrevista, o jornalista questiona ele sobre o que foi aquilo. E ele fala, não, foi uma brincadeira. Então, é assim, você percebe uma pessoa extremamente diferente de tudo, né? Eu acho que já é aqui que eu tenho que entrar. É aqui mesmo. E todos os casos de assédio, né? Aí fica sério a coisa. Porque ele teve 2 acusações de assédio sexual de crianças. E a primeira terminou num acordo extrajudicial, onde morreu uma grana. E a segunda, houve uma... inocentaram ele, se eu não me engano. Ou, eu não me lembro exatamente se rolou uma... Não, ele não foi preso, ele nunca pagou por nenhum crime desses, não teve nada disso. E ele explicava pouco, mas explicava um pouco, né? É engraçado, no documentário, foi antes do primeiro processo, da primeira acusação de assédio. No documentário, me aparece, numa das vezes das entrevistas, à noite, ele falando com a equipe, com o jornalista na cozinha, e aparecem 2, 3 crianças na cozinha para pegar alguma coisa, brincando uma com a outra, tal. E o repórter pergunta, né, quem são? São amigos, são filhos de amigos. Isso lá naquela cidade dele, lá naquele parque de diversões que ele morava. Acho que lá em Los Angeles, eu não sei. Lá na Neverland, cara, de verdade. E naturalmente ele responde isso, de que os meninos eram conhecidos, eram amigos, que passavam a noite lá, às vezes, os pais pediam, ou ele pedia para os pais, enfim. E o repórter dá umas questionadas nele assim,
Michael, o Michael falou que dormia com eles e tudo. Dormia com eles. Não, nós dormimos juntos e tudo, tá. E o repórter, o jornalista começa a perguntar. Não é com tom de maldade. Mas o jornalista pergunta pra ele, escuta, Michael, isso é estranho. Eu tenho filhos. Eu não acho normal. Você é um adulto. E ele fala que é maldade, que é maldade das pessoas, porque isso não existe, porque é só amor e inocência, e assim por diante. É aterrorizante a forma como ele lida com as coisas. Ele realmente não tem a maldade de entender, ou aquilo que a gente fala, ou ele dissimulava muito bem. E isso é o Parque dos Príncipes, tá? Casinhas bem interessantes, né? E acho que, pelo que eu me lembro, é isso. Parece que uma dessas crianças foi a criança que foi a família que depois acusou o Michael Jackson de abuso sexual. E depois ainda tem, e aí tem algumas entrevistas. Depois ele processou esse jornalista. Nunca ganhou pela divulgação, porque disse que publicou pedaços que não estavam autorizados. Acho que era isso. Enfim, e depois em outras entrevistas ele conta que o menino, ele se magoou muito com o menino e a família dele, que eles acabaram se deixando envolver por questões financeiras, viram que podiam ganhar um dinheiro, mas ele não falava dessa forma não, ele falava como uma criança. O Michael Jackson se conversava com as pessoas falando como se ele fosse uma criança. A voz fininha, tudo. E aquela figura grotesca que sempre estava nos lugares com uma máscara, com aquele nariz que estava desfigurando, estava se transformando, estava mudando o rosto dele, de tanto que ele mexia nele. Enfim, e tudo isso culminou com aquela situação que ele faleceu. Se eu não me engano, é em 2008. Se eu não me engano, acho que 2009. Acho que eu já trabalhava na Atento. Acho. 2008 ou 2009. É isso, acho que eu tinha 40 anos. Ele tinha 47. E eu tenho uma leitura do Michael Jackson que é assim, a parte profissional, a parte que interessa, né, na verdade, é irretocável. Pode ter até uma coisa ou outra, um trabalho ou outro que eu não acho tão bom, mas nunca é ruim. Nunca é ruim. Desde das musiquinhas breguinhas lá, de Music and Me, de Bean, de, sabe, até os últimos trabalhos, até Black or White, por que não, né? Até Thriller, o disco inteiro, até aquelas parcerias sensacionais com o Paul McCartney. Olha só onde eu tô. Você viu? Andei, virei pra cá, virei pra lá, virei pra lá. O predinho onde eu moro está aqui atrás, ó. Aqui tem essa chatice que eu com a moto consigo dar uma maquiada, uma desviadinha. E pronto, ó. Essa hora o trânsito é meio feio aqui, mas você vê, ó, como a moto realmente é uma bênção, né? E aqui vai ter que esperar um pouco mesmo com esses ônibus travados aqui, né? Não fossem os dois ônibus, a gente poderia ter andado um pouquinho mais. Até vai dar. Mas vamos ver como vai ser. E agora, um pouco tentando não ser cruel, mas
um pouco da interpretação que eu consigo fazer do que foi a pessoa do Michael Jackson me remete a uma figura humana triste, mas assim, de uma tristeza comovente, comovente. Com essa infância ruim, essa infância com requintes de violência, com requintes de com essa parte puramente infantil tirada dele para que treinasse, para que melhorasse, para que se aperfeiçoasse, ou seja, um adulto de 4, 5, 6 anos de idade e longos anos depois, transformou ele numa criança depois de adulto. Ele teve todos os brinquedos que ele quis, e não importa qual. Ele fez um parque de diversões para ele e vivia cercado de crianças porque ele queria finalmente ser criança. Ele queria poder ser criança, e ele realmente, no que a gente via na reportagem, ele estava sendo sincero. Ele estava se divertindo mesmo com as crianças. Ele estava dirigindo o trenzinho no parque de diversões. Ele estava no carrossel, ele estava nos brinquedos do parquinho. É de uma tristeza você pensar nisso. Um homem rico, poderoso. Um cara de enorme poder. Que precisava ter um tempo na vida dele para ser criança. Acho ele um cara... Eu não acho que ele era homossexual. Eu acho que ele era um cara assexuado. Eu acho que ele era um cara que, por conta desses traumas infantis, ele nunca teve nada assim. Ele foi casado com Priscilla Presley, cara. Um casamento completamente de fachada entre duas pessoas malucas. Malucas mesmo. E essa enorme dependência de remédios, porque um cara de 47 anos, cara, presta bem atenção em como ele dançava. Você tinha que ser um atleta, você tinha que ser inquestionável. E um cara que passou por tantas modificações, cirurgias, tudo mais na questão da aparência, não só na questão da aparência, né? E ainda manter aquela... Ele estava preparando um show, então ele precisava novamente se aperfeiçoar, só que ele tinha 47 anos de idade. Quer dizer, isso foi demais para ele. Eu não tenho dúvidas disso. Isso foi demais para ele. E é isso, gente. Acho que eu usei bem o tempo falando de alguma coisa que eu lembrava, que representou bastante para mim. Mas lamentando o que um mundo de glamour que a gente vê por fora pode ser tão feio. Eu não troco mesmo, eu digo isso muito claramente, eu não troco a felicidade que eu tenho hoje com muita coisa que se inveja por aí. Um abraço, gente, até mais.